Na maioria dos estados brasileiros, a riqueza, a tecnologia e as melhores oportunidades de trabalho seguem um padrão rígido e antigo. Tudo se concentra na capital e na região metropolitana. Se você decide sair do grande centro urbano, a economia parece encolher, o investimento escasseia e as oportunidades simplesmente evaporam. É o modelo do centralismo econômico, onde poucas cidades gigantes tentam abraçar todo o desenvolvimento de um estado inteiro. Mas quando olhamos para o Paraná e para Santa Catarina, encontramos uma dinâmica social e econômica completamente diferente. No Paraná, mais de 70% das startups e empresas de inovação nascem e prosperam no interior, em municípios como Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo e Pato Branco. Nenhuma dessas cidades do interior atinge a marca dos 600 mil habitantes, mas o estado possui uma das redes urbanas mais equilibradas, ricas e conectadas do país. Do outro lado da divisa, no território catarinense, esse mesmo fenômeno se repete de forma impressionante. Cidades como Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma e Lages dividem a força industrial, o agronegócio e a tecnologia de ponta, enquanto a capital Florianópolis foca o seu ecossistema na inovação e no turismo. Por que esses dois estados do sul conseguiram espalhar a riqueza, a tecnologia e os empregos de alta qualificação pelo interior, enquanto quase todo o resto do país concentrou sua infraestrutura e seus talentos em poucas megacidades? A resposta para isso não é sorte, não é vocação natural e nem sequer um incentivo fiscal recente. Foi o resultado direto de um experimento socioeconômico de mais de 100 anos, desenhado por escolhas estratégicas do passado que moldaram o mapa até os dias de hoje. E neste vídeo, nós vamos abrir a história e a matemática por trás desse modelo, mostrando como decisões tomadas por um lord escocês na década de 1920 e por uma colônia pública nos anos 1940 transformaram o Sul, quais são os impactos reais disso na vida do cidadão, os contrapontos desse sistema e como você pode pesquisar cada um desses fatos por conta própria. Para entender como o Paraná e Santa Catarina conseguiram descentralizar suas economias, precisamos voltar no tempo e olhar para o desenho urbano. Em 1924, uma comitiva financeira britânica chamada Missão Montagu desembarcou no Brasil para analisar as finanças da República. Entre os membros dessa comitiva estava o britânico Simon Joseph Fraser, conhecido como Lord Lovat. Ele percebeu o enorme potencial agrícola do Sul e fundou em Londres a Paraná Plantations, que no Brasil deu origem à Companhia de Terras Norte do Paraná. A grande virada que mudou o destino do estado não foi a produção agrícola em si, mas a forma de lotear o solo. Em vez de repassar imensas faixas de terra para meia dúzia de grandes fazendeiros, criando os tradicionais latifúndios coloniais, a companhia tomou a decisão de fatiar o solo em lotes pequenos, de 5 a 30 alqueires, vendendo tudo a prazo para pequenos agricultores e trabalhadores que não tinham capital. Mas eles não pararam por aí. A empresa desenhou o mapa projetando pequenas e médias cidades a cada 10 ou 15 quilômetros ao longo da malha ferroviária. Essa distância permitia que o agricultor saísse da sua propriedade, vendesse a colheita na cidade e voltasse para casa no mesmo dia. Esse planejamento cirúrgico deu origem a mais de 60 municípios prósperos, como Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama. O mais curioso dessa história é que esse modelo de loteamento pequeno foi testado uma segunda vez, de forma totalmente independente. Em 1943, o governo federal criou no sudoeste do Paraná a Colônia Agrícola Nacional General Osório, a Cango, sediada em Francisco Beltrão. O governo aplicou a mesma lógica. Divisão do solo em pequenas propriedades entregues a milhares de famílias de agricultores vindos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O resultado desse segundo teste foi o surgimento de polos industriais e tecnológicos como Pato Branco. Dois experimentos diferentes, um privado e inglês na década de 20, o outro estatal, e brasileiro na década de 40. O resultado em ambos foi o mesmo, um interior forte, dinâmico e sem dependência da capital. Em Santa Catarina, o processo se consolidou de forma muito semelhante, através do modelo de agricultura familiar, da imigração e da forte presença do cooperativismo. Essa estrutura cria o que os economistas chamam de 4 variáveis de descentralização. A primeira variável é o fracionamento da terra. Quando você tem milhares de pequenos proprietários, em vez de um único dono, você cria múltiplos centros de decisão independentes. Se uma grande empresa ou um grande produtor quebra, a cidade não entra em colapso, porque a renda está pulverizada em centenas de mãos. A segunda variável é a distância estratégica entre os centros urbanos. Cidades próximas o bastante para cooperar na logística e escoar a produção, mas distantes o suficiente para que nenhuma se torne uma cidade dormitório dependente da vizinha. Maringá e Londrina estão separadas por cerca de 100 quilômetros, possuem suas próprias universidades, seus próprios aeroportos e ecossistemas de tecnologia independentes. A terceira variável é a especialização produtiva regional. Como essas cidades nasceram autônomas e precisavam competir no mercado,
Cada uma buscou um nicho no qual pudesse ser a melhor. Arapongas se transformou em um dos maiores polos moveleiros do país. Apucarana virou a capital nacional do boné e do vestuário. Cianorte se especializou na confecção têxtil, enquanto Pato Branco focou a sua economia na eletroeletrônica, na tecnologia da informação e na biotecnologia. A quarta variável é o reinvestimento local através do cooperativismo. O pequeno produtor rural sozinho não tem ganho de escala para competir com os gigantes do mercado global. Para resolver isso, os agricultores do Sul se uniram em grandes cooperativas agroindustriais, como Coamo, Cevale, Lar, Copacol e Agrária. Essas cooperativas faturam centenas de bilhões de reais todos os anos, mas em vez de enviar os lucros para acionistas distantes no exterior, elas devolvem o resultado financeiro diretamente para os seus cooperados locais e reinvestem a receita na construção de indústrias, escolas e infraestrutura no próprio interior. Mas o que tudo isso muda de verdade na vida de quem mora nessas cidades? A primeira grande mudança está na qualidade do emprego e no custo de vida. Em um estado centralizado, o jovem que se forma em engenharia, ciência da computação ou administração é obrigado a abandonar sua cidade natal e se mudar para a capital para ter um salário digno. No interior do Paraná e de Santa Catarina, os parques tecnológicos e as indústrias locais absorvem essa mão de obra qualificada na própria região. O cidadão consegue construir uma carreira corporativa ou fundar uma startup sem precisar encarar horas de trânsito diário ou os custos imobiliários sufocantes de uma grande metrópole. A segunda mudança positiva é o acesso à educação de alto nível e à saúde. As universidades estaduais e federais do interior do Paraná, como a UL em Londrina, a UEM em Maringá, a UEPG em Ponta Grossa e a UTFPR em Pato Branco e Medianeira, formam milhares de profissionais todos os anos. A presença dessas faculdades cria um ecossistema acadêmico vibrante, atraindo estudantes do país inteiro e injetando inovação permanente na economia local. Além disso, a industrialização da matéria-prima no próprio interior barateia o frete e melhora a eficiência logística da cadeia alimentar. Quando o grão de soja ou o milho é processado na própria região para virar ração, óleo, proteína animal ou biocombustível, o valor agregado permanece no município de origem, gerando arrecadação de impostos que retornam em pavimentação, praças, hospitais e segurança pública. No entanto, uma análise econômica séria exige olhar para o outro lado da moeda e apontar os riscos e gargalos que esse modelo enfrenta nos dias de hoje. O primeiro grande alerta é a reconcentração imobiliária. O modelo nasceu do fatiamento e da democratização da terra no século passado, mas a intensa valorização das cidades médias provocou um aumento expressivo no custo dos imóveis urbanos. Regiões como Maringá e Londrina registram hoje taxas de moradores com imóvel próprio quitado proporcionalmente menores do que áreas que não passaram pelo loteamento inglês, mostrando que o custo da habitação se tornou um gargalo para as novas gerações. O segundo ponto cego é a profunda dependência do agronegócio. Embora o interior tenha se diversificado com startups e indústrias de manufatura, a base de sustentação financeira de quase todo o ecossistema ainda é o campo. Se uma seca severa ou uma quebra de safra atinge a colheita do ano, o impacto financeiro escorre imediatamente para o comércio local, para as empresas de tecnologia e para o setor de serviços das cidades médias. O terceiro gargalo está na infraestrutura de transporte. O crescimento da produção do interior foi tão acelerado que a malha rodoviária e ferroviária nem sempre conseguiu acompanhar a demanda de escoamento. Os portos da região, como o Porto de Paranaguá, registram recordes sucessivos de movimentação de cargas, mas frequentemente enfrentam gargalos e longas filas de caminhões em épocas de pico de safra. Por fim, existe a questão da maturidade das empresas de tecnologia. Embora os mapeamentos oficiais contabilizem milhares de startups espalhadas pelo interior do Paraná e de Santa Catarina, uma parcela considerável dessas iniciativas ainda está na fase inicial de ideia ou pré-incubação, rodando sem CNPJ formalizado ou sem faturamento recorrente consolidado. A grande lição que o desenvolvimento do Sul nos deixa é que a riqueza de um país não precisa ficar presa nos prédios de poucas capitais. Quando o capital, o solo e as decisões econômicas são pulverizados, a inovação consegue nascer e prosperar em qualquer lugar. E para você que gosta de conferir os fatos com rigor, é muito simples pesquisar e verificar esses dados por conta própria. Você pode buscar na internet por mapeamento de startups do Sebrae Paraná para conferir os dados oficiais sobre a localização e o número de empresas de tecnologia por município. Para checar os números do cooperativismo e da produção agroindustrial, acesse o site oficial do sistema OCEPAR e consulte os relatórios anuais de faturamento. Se quiser se aprofundar na história urbana do estado, pesquise nos arquivos públicos pelos termos Companhia de Terras Norte do Paraná e Colônia Agrícola Nacional General Osório.
E para dados demográficos e econômicos atualizados, consulte os rankings do IBGE e do mapeamento global do Startup Blink. Agora me diz você, acredita que o modelo de desenvolvimento descentralizado do Paraná e de Santa Catarina deveria ser replicado em outras regiões do Brasil? Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal para acompanhar mais análises e até o próximo vídeo.